Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar de uma coisa muito interessante que faz parte da vida de muitas pessoas. Uma coisa que nos deixa ansiosos para saber o que vai acontecer depois, que nos prende por dias e que principalmente nos faz ver como a dramaturgia brasileira tá ruim hoje em dia. Ou seja, eu vou falar de séries. Nesse vídeo eu vou falar de 3 das minhas séries favoritas que muitas pessoas podem conhecer ou não, e o objetivo é agradar quem conhece essas séries e para tornar mais fácil as pessoas que não conhecem entender um pouco delas. Uma das minhas séries favoritas é Doctor Who. Ela conta a história do Doutor, que é o último de uma raça chamada Os Senhores do Tempo. A série conta sobre as aventuras dele junto com alguns companheiros humanos, viajando pelo tempo e pelo espaço numa máquina do tempo em formato de cabine de polícia britânica. Muitas vezes salvando a Inglaterra, o mundo, o universo e as dimensões de raças alienígenas hostis. E algumas vezes de humanos hostis. Vem cá, cara, que droga que você tá usando? Você tá muito doidão pra pensar numa coisa dessa. Uma das coisas mais legais da série é que ela iniciou em 1963. Ou seja, ela tem 51 anos. É considerada pelo Guinness Book a série de ficção científica mais longa da história. Talvez ela seja a série mais longa de todas, porque afinal 51 anos não é mole pra ninguém. A série teve altos e baixos, inclusive ela foi cancelada em 1989. Mas ela voltou com tudo depois, em 2005. Você deve estar se perguntando, como que uma série pode ter durado tanto tempo com os mesmos personagens? É o seguinte, a história foi feita de uma maneira que possa ter total renovação dos atores sem problema. Os companheiros do Doutor são facilmente renovados, porque é só mudar o personagem. Agora, quanto ao próprio Doutor, tem uma coisa muito interessante. Como eu disse anteriormente, ele é um senhor do tempo. E na série, essa raça tem o poder de se regenerar antes de morrer. Ou seja, quando eles estão perto da morte, o corpo deles muda, se tornando praticamente uma outra pessoa. A personalidade muda, mas eles mantêm as mesmas memórias. Isso ajudou a série a ser renovada até hoje. E, inclusive, já tem 14 atores que fazem o Doutor. A série é dividida em 2 partes. A série clássica, que vai desde o início dela até a parte que foi cancelada, e a série atual, ou moderna, que vai desde o retorno até hoje em dia. E agora você deve estar pensando, mas é uma série tão longa, 51 anos, eu vou precisar ver tudo isso? Não necessariamente, você pode começar muito bem assistindo a partir da série atual que não tem nenhum problema. Afinal, as coisas mais importantes para a mitologia da série são explicadas nela também. Uma das coisas mais interessantes que separa as 2 séries é que na série clássica, os Senhores do Tempo são frequentemente utilizados durante os episódios, mas na série atual dá-se a entender que eles foram extintos. Enfim, esse é o básico da série. Eu não vou entrar em outros detalhes para não dar muitos spoilers. Você vai entender isso quando você começar a assistir. Uma das coisas que pode decepcionar você sobre essa série é que ela tem efeitos especiais bem fraquinhos. Mas isso não é problema, porque é compensado com roteiros excelentes e atores com ótimas atuações. A maioria das vezes. Inclusive vai acontecer muitas vezes de você terminar de ver um episódio e pensar que terminou de ver um filme. Enfim, se você gosta de ficção científica, ótimos roteiros, uma atuação ótima de vários atores que você vai identificar como sendo do elenco de Harry Potter, Doctor Who é pra você. Uma outra série que eu adoro é Once Upon a Time. O enredo básico de início nessa série é o seguinte: a Rainha Má da Branca de Neve, a linda, maravilhosa, diva do mal, Regina, a Rainha Má, decide se vingar de uma vez por todas da Branca de Neve e de todos os personagens do reino dos contos de fada, lançando uma maldição terrível sobre eles. Essa maldição levaria todos eles para o inferno, onde eles nunca mais teriam seu final feliz novamente. Eles não teriam a mínima ideia de quem eles realmente são e viveriam num lugar onde a vida deles seria controlada pela Rainha Má. O tal do inferno ao nosso mundo. Quando ela lançou a maldição, transformou todo o reino deles em uma cidade chamada Storybrooke. Lá eles viveriam uma vida infeliz e a Rainha Má ficaria lá rindo da desgraça alheia. Mas tem uma coisa muito importante. Foi profetizado que a filha da Branca de Neve, que não tinha nem nascido na época, iria se tornar salvadora. E só ela poderia quebrar essa maldição. Então quando ela nasceu, no dia da maldição, eles enviaram ela para o nosso mundo através de um armário mágico. Esse baseado está cada vez mais forte. E ela viveu anos amargurada porque nunca conheceu a verdadeira família dela, passou anos em um orfanato e nunca foi adotada. Mas aí, depois de anos, eis que bate na porta dela o Henry, que se diz ser filho dela. Ela entende que sim, ela teve um filho, só que ela deu para adoção assim que ele nasceu. E aí ela decide devolver ele para a mãe adotiva dele, que não é ninguém menos do que a própria Regina. Ela decide ficar lá por algum tempo e acaba descobrindo que aquela cidade não é o que ela aparenta ser. Tem vários aspectos que faz essa série ser ótima. Um deles é o figurino. Nas cenas que se passam em flashbacks no mundo dos contos de fada,
você vai perceber que todo o figurino foi extremamente bem trabalhado, para remeter tanto à época medieval quanto aos contos de fada ao mesmo tempo. Ou seja, misturou a fantasia e a realidade. Outra coisa muito importante, o elenco. O elenco é formado por vários atores ótimos e muitos atores muito bonitos. O terceiro fator muito importante dessa série é que eles deram muita profundidade aos personagens. Ou seja, você não vai encontrar uma Branca de Neve bobinha que fica cantando no bosque com os passarinhos. Você vai encontrar uma Branca de Neve radical, caçadora, que muitas vezes teve que ir pelo lado mal para conseguir sobreviver. Inclusive, ela se tornou uma criminosa. E também tem os vilões. Nenhum deles é 100% malvado. Depois de alguns episódios assistindo a série, você vai perceber que nenhum dos vilões realmente quis ser mal. Foi a vida que tornou eles maus. E a história deles é tão dramática, que você vai se pegar muitas vezes torcendo para eles. Uma coisa que pode decepcionar um pouco é o roteiro. Apesar da maioria das vezes o roteiro ser ótimo, muito bem construído, tem várias vezes que ele peca. Você vai perceber que em muitos episódios eles tentam fazer algum casalzinho genérico. E em outros eles tentam sustentar algum vilão sem graça. Eu tô falando de você, Tamara. Sua Kenga. Mas a maioria dos episódios são fantásticos mesmo assim. Enfim, se você quer uma série para toda a família, fantasiosa, que traz personagens de contos de fada numa versão moderna, sem ser radical, como Green, então você vai adorar essa série. A última série que eu vou falar hoje é Apartment 23, ou essa coisa enorme que eu vou deixar aqui embaixo. Ela conta a história da Juni, que é uma típica garota do interior que se muda para a cidade grande, no caso Manhattan, porque ela conseguiu o emprego dos sonhos dela. Só que, quando ela entra na empresa, ela descobre que a empresa faliu por corrupção. E após isso ela descobre que ela também está sem teto, porque o apartamento onde ela ia morar estava no nome da empresa. Existem dias ruins. Existem dias que nada dá certo. Existem os dias de cão. E existem os dias da Juni. Mas ela não se deixa abater por isso e ela decide que vai dar a volta por cima. Ela consegue um emprego no café local para segurar as pontas enquanto ela não consegue nada melhor. E ela decide dividir um apartamento com outra pessoa, porque isso faria ficar bem mais barato. Depois de ver vários anúncios, ela encontra o apartamento da Chloe, que aparentemente é a colega de quarto perfeita. Mas depois de pouco tempo ela descobre que ela é uma piriguete, maluca, egocêntrica, pinguça e extremamente malvada. Depois de alguns desentendimentos, elas começam a se dar bem. E a série aborda basicamente isso, a vida e a convivência das duas. Uma coisa interessante é que as duas personagens têm personalidades completamente diferentes. Enquanto a Juni é toda certinha, a Chloe é literalmente uma vadia. Por isso o nome da série. Outra coisa interessante é que a convivência das duas muda elas. A Juni deixa de ser tão certinha, começa a sair mais, a ser mais aberta, a tentar namorar mais, enquanto a Chloe continua sendo uma vadia, egocêntrica, bebum, mas ela começa a dar mais atenção às outras pessoas, principalmente aos amigos dela. Ou seja, a Juni, o Mark e o James Van Der Beek, que é interpretado pelo James Van Der Beek. A série é extremamente engraçada. Isso é multiplicado 1000 vezes porque os atores são extremamente expressivos. Se você gosta de uma série de comédia que tem um humor negro, embora extremamente inteligente, você vai adorar essa série. Enfim, povo, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir humildemente que vocês curtam ele, compartilham e se inscrevam no canal. Por quê? Porque quando vocês fazem isso, o vídeo tem maior notoriedade no YouTube. Ou seja, vai ajudar em muito o meu trabalho. Enfim, pessoal, vou deixar o vídeo por aqui porque o doutor acabou de chegar com a Regina pra gente ir numa festa da Chloe. E é uma falta de educação deixar eles esperando. Então, pessoal, é isso aí. Falou!